Caros companheiros, irmãos dessa caminhada, pedimos a Jesus que Ele possa nos amparar, trazendo para todos nós as vibrações sublimes do seu amor. Dando continuidade ao capítulo Não Separeis o que Deus juntou no Indissolubilidade do Casamento, vamos ler hoje o item 2. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina é a união do sexo, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não haja com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país, em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses da família, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário. Além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. Mas, na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina é imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante, esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil pode, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam. Podem suprir a lei do amor, que, se esta não preside a união resultante, frequentemente separam-se por si mesmo os que à força uniram, tornam-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí, as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça, que se evitaria se, ao estabelecerem as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor, ao dizer: não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse: não separareis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa de nosso Mestre o amparo que necessitamos, a compreensão para esse tema tão importante, a fim de que todos nós possamos sentir a força das leis de Deus em nossa vida. Rogamos a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, que agasalhe os nossos pensamentos, fortalecendo-nos e ampliando nossa compreensão
nosso desejo de aprender, para que possamos permanecer unidos na lei do amor. Que o Senhor fortaleça-nos nas horas mais difíceis, encorajando-nos a vencer a nós mesmos. Que a paz e a alegria esteja com todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos aqui falando da indissolubilidade e sabemos que tudo que é feito pelo homem nas realizações dele nem sempre condizem com a verdade absoluta que os espíritos superiores vêm nos trazer. Imutável, portanto, é só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Por isso nós temos tantas mudanças nos relacionamentos, porque muitas vezes esses relacionamentos não são pautados pela lei do amor, mas muitas vezes por grandes equívocos dos nossos sentimentos e também por nossos interesses. Já as leis humanas, elas mudam segundo o tempo e os lugares, porque cada lugar tem uma legislação. E no caso do casamento, o casamento tem que ser visto como uma união divina, que é a união que veio trazer força para o matrimônio, estabelecendo em nós a união verdadeira, união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas nós temos a condição que regula essa união de tal modo, não é a legislação humana, mas a legislação divina. Por isso que as uniões verdadeiras por compromissos, elas são realizadas em termos de compromisso, de lealdade, antes de nós reencarnarmos, quando estávamos estruturando o planejamento reencarnatório. Daí nós vamos ver, então, que quando contraído o matrimônio, nós vamos ter as leis daquele país, daquele lugar onde moramos, que vai auxiliar no regular os interesses das famílias. E esses interesses eles vão variar de acordo com os costumes e as necessidades da época e o lugar onde moramos. Mas, no que diz na união do sexo, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus exclusivamente moral, é a lei do amor. Então, nós, quando estamos juntos, que não importa se seja se nós formos ao cartório ou ao altar, mas se for uma união realizada pela lei do amor, nós vamos encontrar ali os laços efetivos, que não são só laços da carne, mas também os laços da alma, onde criam-se as afinidades e onde se cria também o respeito, e nós podemos, então, contrairmos esta união com objetivos divinos, que é receber os filhos de Deus como filhos nossos, que nada mais são do que um empréstimo que Deus nos oferece para que a gente eduque, ame e possamos conduzi-los. Mas mesmo assim, nós sabemos que no mundo espiritual, no planejamento reencarnatório, existem leis, leis de afinidades e lei atrativa, que nós vamos vivenciando cada vez mais para buscarmos esses espíritos que no pretérito já estiveram conosco. Essa busca, ela não se faz só por um interesse, mas ela se faz pelas referências energéticas encontradas no nosso perispírito e na memória, devido à cumplicidade dos nossos atos. Por isso nós temos, né, na nossa família, nossos filhos, aqueles que têm maior ou menor afinidade conosco, podendo surgir muitas vezes dificuldades por não estarmos ligados única e exclusivamente pelos laços do afeto. Nós sabemos que no passado, no século XVI especialmente,
A palavra casamento, no entendimento desse século, dessa época, era união de casais. Uniões das dinastias, quer dizer, tinha por interesses e normas. Mas nós encontramos, então, aquilo que a lei civil, porém, vem nos mostrar, que o resultado frequentemente separam-se por si mesmo os que à força uniram. Já diante do Evangelho de Jesus, ele nos diz: não sereis senão uma só carne. E quando Jesus então disse: não separeis o que Deus uniu. E essas palavras devem ser entendidas como uma união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Por isso que muitas vezes nós temos as uniões infelizes que acabam tornando criminosas, porque cria o ódio, a indiferença, e aumenta essas dificuldades que nós poderíamos muito bem evitar se nós estabelecêssemos a condição do matrimônio, não aquela que sancione os olhos de Deus. Não sereis senão uma só carne, quando Jesus disse: não separeis o que Deus uniu. Eu posso até me separar, mas eu não conseguirei separar os vínculos dos meus compromissos. E essa lei civil que nós vivemos, que ela é muitas vezes para regular as relações sociais e os interesses de cada família, para que a gente não fique também sem uma condição de sobrevivência. Senão, muitas vezes, o egoísmo é tão grande e que deixa as famílias em situações muito diferentes. Quando nós estamos falando, não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também, não perturbeis o que Deus harmonizou. Por quê? Todos nós somos espíritos que trazemos dentro de nós muitas dificuldades no campo dos sentimentos. Mas nós precisamos entender que os laços afetivos que muitas vezes nos unem é caracterizado, né, pelos alicerces sagrados dos compromissos conjugais, os compromissos domésticos, que todos nós assumimos para atender os desígnios superiores que a família compõe. Então, nós não podemos enganar nem ludibriar os impositivos da lei. Quantos de nós temos buscado nas facilidades materiais outras condições? Quantas uniões que não vão para frente devido aos seus interesses pessoais? E nós sabemos que o dever, por mais difícil que seja, ele constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, ela é sentinela vigilante de Deus, porque as leis estão em nós. Por isso que nós temos que observar que todos os relacionamentos merecem um certo discernimento, para que nós possamos compreender e constituir em nós o que seja as obrigações e o que muitas vezes também se apresenta como fuga. Então, se o Pai criou os seres e reuniu-nos, é porque nós teremos um compromisso de nos ajustarmos para um bem comum. E é muito feliz isso quando nós procuramos compreender os nossos sentimentos em relação ao outro, porque um dia nós o amamos, ou falávamos que amava, e do outro dia nós já não queremos mais saber desse amor. Então, nós vamos ver que a grande maioria vive nesse patamar, separando o que Deus juntou pelas leis. Só que essa união, lá na frente, ela traz para nós dores quando nós nos separamos. Então, nós precisamos ver que ainda na Terra, nossas uniões são uniões de prova. E muitas vezes, nós que aspiramos uma convivência desses espíritos que nós elegemos para ser os nossos companheiros ou nossas companheiras, nós precisamos ainda compreender que o vínculo dessas uniões são vínculos que devem também nos educar. Não podem ser vínculos menos agradáveis,
nós podemos observar muitas vezes que os sentimentos ainda doentios que estão dentro de nós, muitas vezes causam violência uns para com os outros. E é preciso saber que um esposo, quando ele é arbitrário, rude, nos deixa sequelas profundas no coração. E é o mesmo homem de outras existências. É aquele espírito que não conseguiu manter a sua lealdade e não conseguiu acentuar a afeição verdadeira para que nós pudéssemos permanecermos juntos. E nós vamos ver que muitas vezes os que mais sofrem justamente são os nossos filhos, que vão desfalecendo em esperanças. E muitas vezes nós também precisamos entender que nós temos filhos que trazem grandes compromissos e que precisam da paternidade. É um engano nós acharmos que nós, mulheres, mães, vamos dar conta de tudo sozinho. A paternidade é uma referência divina. Nós temos também, nos nossos relacionamentos, aquela companheira intransigente, muitas vezes obsediada, e que nos envolve, né, ou envolve o companheiro, a família, nas suas farpas magnéticas do crime, do ciúme. Nós precisamos entender que aqueles juramentos que fizemos, né, estavam totalmente, era um equívoco, um engano, porque nós estávamos querendo iludir a nós mesmos, né? Então, os espíritos enfermos, que todos nós somos, temos que passar pelo educandário da reencarnação para que nós possamos compreender o valor do lar, o valor da afeição, da família. E aí vamos ver, então, que todos nós precisamos operar em nós algumas modificações muito grandes que têm nos trazido lesões bem expressivas, geradas pelo egoísmo, pela vaidade, pela intolerância. E nós, então, precisamos ouvir no nosso coração aquilo que o nosso íntimo fala para nós mesmos. Enquanto a consciência está de uma forma aflitiva, na expectativa de que tudo vai resolver, nós muitas vezes precisamos analisar se temos cumprido com a nossa obrigação e se nós estamos vibrando aquele pensamento do amor, da compreensão que todos nós precisamos buscar. Com isso, nós convidamos a todos a refletir, mesmo que os nossos casamentos ainda tenhamos partes difíceis nos relacionamentos provacionais, mas com o Evangelho de Jesus, nós somos capazes de vencer tudo isso pela compreensão, pelo amor, pela renúncia, e muitas vezes isso tudo é um convite para permanecermos juntos com esses espíritos chamados filhos, que precisamos realmente vivenciar todas as nossas dificuldades, mas, acima de tudo, lembrando que eles vieram para serem amados e nos amar. Então, o casamento precisa ter uma noção mais ampla da sua finalidade e da sua importância. Não é algo que eu hoje amo e amanhã eu deixei de amar. Não é bem assim. Essas são as forças dos sentimentos egoístas que carregamos. Nós queremos agradecer a Jesus nesta hora, levantando algumas reflexões com essa relação desse tema tão significativo, pedindo a Deus que diminua as violências, as agressividades, a indiferença no coração de todos os nossos irmãos. Que a família se estruture nos laços do amor, da bondade, da fé e da compreensão. E nessa hora pedimos a Deus, nosso Pai, que possa nos auxiliar com passe. Senhor, que cada um possa levantar as suas rogativas
aos amigos espirituais, que eles possam nos auxiliar. Que a paz, a esperança, modifique o nosso olhar em relação ao companheiro, à companheira e à família, pedindo a Jesus que fluidifique as nossas águas e que estas águas nos fortaleçam. Mestre querido, esteja com todos nós nessa trajetória de lutas, de provas e de reconciliação, deixando no coração de todos os nossos irmãos as fagulhas sublimes da esperança de que somos capazes de modificar a forma dos nossos relacionamentos. Amigos, recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.